Evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 1 em diante. Estamos com uma pane nesse projetor aqui, multimídia. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluia. Diga assim: Pai, traz com clareza a revelação que tu tens desta palavra para nós hoje, como a porção do maná desse dia. Amém. Você pode tomar o seu lugar agora, amado do Senhor. Você sabe o que é você olhar um texto que você já leu um punhado de vezes, vamos falar assim, um punhado, 2 punhados de vezes, e perceber no texto algo completamente novo? Foi exatamente isto o que Deus trouxe ao meu coração a partir desse texto nessa noite. Esse texto, ele conta para nós o início do ministério de Jesus. Preste muita atenção, porque esse texto nesta noite, ele vai trazer para a tua vida uma chave, uma senha, um acesso, um código de vitória. É um texto que vamos trilhar no mundo de batalha espiritual, então esteja ligado nesse texto. Esse texto, ele quebra uma maneira como Deus vinha agindo em Jesus. Ele quebra, ele muda a fórmula, ele muda a condução. Eu fiquei assustado hoje, falei: Deus, o que é isso? Eu nunca tinha percebido dessa maneira. Jesus, no capítulo 4, ele acabara de sair do Jordão, onde fora batizado. Até o Jordão, a maneira como Deus tratou Jesus foi na mesma, usando uma linguagem musical, na mesma partitura, na mesma cadência musical, na mesma divisão métrica
do ritmo da música, até o momento do batismo. Se não, vejamos, eu vou ler esse pedacinho do capítulo 3, diz o texto assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, 3:13, ele porém o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João leva um susto quando vê Jesus chegando. Eu é que tenho que ser batizado, vamos mudar de posição. E ele fala: não, eu estou aqui para que se cumpra, e você vai me batizar agora, você vai me imergir nas águas. O texto diz: mas Jesus lhe disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João se convence e diz o texto que ele o admitiu. Versículo 16: batizado Jesus, saiu logo da água, vírgula, batizado Jesus, saiu logo da água. Olha o que acontece agora, vírgula, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Até esse momento do batismo, Deus no trono usou uma partitura musical, usou um ritmo, e eu vou chamar esse ritmo nesta noite, permita-me os céus, eu vou chamar de um ritmo espetacular, um ritmo pirotécnico, um ritmo, uau, esplendoroso, um ritmo de show. Até esse momento, vamos caminhar um pouquinho lá de trás então. Há 700 anos antes dele nascer, eu disse 7 séculos, 700 anos, Deus toma um profeta chamado Isaías e dá para ele uma revelação, capítulo 9, versículo 6, e ele fala 700 anos antes, porque o menino nos nasceu. Ele coloca a concordância verbal já no fato consumado, porque o menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 700 anos antes, Deus dá para ele o nome e a missão que ele vai ter. Ele ainda não nasceu. Imagine você, alguém que nem namorado ou namorada tenha, e Deus vem e diz: o filho vai chamar fulano, a outro Beltrano e a outra Ciclana. E talvez você tem algum problema, nem namorado eu tenho, não importa, já disse que vai ser tantos filhos e tais os nomes. Maneira espetacular, tudo dele foi espetacular. O tempo passou, chegou o tempo, e Deus continua na mesma partitura musical, vai nascer de maneira espetacular. Ele escolhe uma moça, Maria, virgem, nunca tinha se abrasado com homem algum, nunca tinha deitado com nenhum homem, nunca, virgem no sentido puro da palavra. E essa virgem recebe uma revelação: bendita és tu dentre as mulheres. Oh, quem és? Sou eu te escolhi, e você vai engravidar. Engravidar. Eu não sou uma moça saliente, eu sou uma moça prendada, eu não tenho nada que me permita uma gravidez. Você vai engravidar. E essa moça virgem, de repente acha-se grávida. Ela nunca experimentou perto dela uma gota sequer de um esperma humano. Nunca o seu esperma passou perto do corpo dela, e ela está grávida.
grávida. E não é uma gravidez psicológica, do psiquê, é uma gravidez real. O noivo, querendo protegê-la, assume a culpa e pensa: ela, coitadinha, foi apanhada por alguém a estuprou, eu vou fugir, eu vou embora, eu levo a culpa, porque daqui a pouco a barriguinha dela começa a crescer. E quando José monta um plano para fugir, de maneira espetacular, Deus vem: José, o que eu vou dizer para você é muito forte, não é inseminação artificial, é muito além. José, ela está grávida, há uma criança ali, não há sêmen masculino, o sêmen que ali está é o meu, sou eu que ali estou, é o Espírito Santo. Espetacular, ninguém nunca engravidou assim, não tem como. Concepção in vitro, inseminação, qualquer coisa que você queira pensar, você tem que ter o doador e a receptora, por favor. Ela está grávida, espetacular, a barriguinha vai crescendo, ela vai visitar a sua querida parente, e ao chegar a gravidez da outra, o neném dá um pulo, porque ela percebe a presença de glória que está naquela menina. Maria está carregando no ventre o menino Deus. Eu abro aqui um parênteses. A gente nunca sabe, irmãos, quando olha para uma mulher grávida, a gente nunca consegue, a gente não é capaz de saber que naquela barriguinha tem alguém acima da média. Quem conhece a história de um homem chamado Steve Jobs, é uma história emocionante. Não querem a criança, e querem dar a criança, não quer a criança, foi um namoro fortuito, pulou cerca, sem programa, aborta não, porque abortar vai trazer um peso, vamos dar essa criança para alguém, e vamos dar para alguém com nível superior, que tem universidade, e acaba um guri, uma criança, indo parar na casa de uma família que não tem nível superior. Mas aquela criança não era uma criança qualquer, aquela criança era Steve Jobs, era um fenômeno, Então quando a gente vê uma criança, uma mulher grávida, a gente não faz ideia do que essa criança que está ali, ela pode vir a ser amanhã, não faz ideia. A vida tem caminhos que nós não conhecemos, a vida tem caminhos que nós não conhecemos, a gente não sabe. Maria está grávida, a criança nasce, sobem os dois para a cidade, porque o monarca estabelece um recenseamento, e quando chega lá, não tem nenhuma hospedaria. Um empresário da época, com bom senso, dizer: não, ô meu amigo, qual o seu nome? José, carpinteiro, tudo bem? Olha, para o senhor não consigo não, mas para ela, numa gentileza, para ela, numa quiescência, num favor, numa honra, para ela, eu vou dar a minha cama, ela pode deitar na minha cama. Eu já falei com a minha esposa: filha, é uma barriguda, 9 meses, 40 semanas, vamos ceder a cama para ela. O senhor não, mas a mãe dorme na minha cama. Diz a Bíblia que ninguém deu uma vaga para eles, ninguém. Irmãos, precisamos parar de murmurar. Sabe por quê?
Não poderia Jesus nascer na cidade, porque se nascesse na cidade, a partitura de Deus, que era espetacular, não ia poder acontecer ali. Ninguém pode dar uma cama. Ele disse: olha, Maria, eu te peço perdão, eu queria te dar o melhor hospital, a melhor maternidade. Hoje eu tentaria a perinatal, hoje eu tentaria, não sei, mas não tem vaga, ninguém dá lugar. Só tem uma opção, Maria: irmos para o pasto, para a relva. E eles vão para a estrebaria, e caminha, pasto adentro, e encontra lá um estábulo cheio de animais. Talvez ele disse: José, enxotou um pouco os animais, pegou a palha, forrou, botou um pano e deitou-a, e ela entra em trabalho de parto. Mas diz a Bíblia que a partitura dele é a partitura espetacular. No trono, na glória, talvez da direita ou à esquerda. Ele fala assim: espera, ainda não, é só quando eu falar vai. Sabe, há um exército de anjos prontos, arrumados, vestidos, e está ela lá. Fico pensando as contrações, as dores dela. Parto é doloroso, dói. Desde o Adão, desde Eva, ela se contorce, contrações, e de repente a criança aponta a cabeça e vai nascendo, e ele fala assim: agora desce o coral, e milhões de anjos descem e começam a cantar naquele lugar. Diga assim: espetacular. Tudo é espetacular, tudo é espetacular. Aí quando você pensa que acabou a festa, ainda não acabou não, é espetacular. 3 reis, 3 magos saem de suas nações, cada um leva um tesouro, e eles se encontram no caminho. É como uma bifurcação, uma trifurcação, três ruas que se cruzam, e lá vem um. O que é isso? Isso é ouro. Para quem é esse ouro? Eu vi uma estrela nova brilhando, e uma voz me disse: siga a estrela. Lá vem o outro com outro tesouro. O que é isso? É mirra. O que é isso? É incenso. E 3 magos viajam por aquelas terras, carregando milhões nas mãos. Espetacular. Deus afasta os assaltantes, afasta os roubadores, e lá viajam eles. E de repente, hoje nós vamos visitar crianças, e levamos um par de sapatinhos. A Ana Paula nos pediu fitinha para a cabeça de criança, aquela coisinha pequenininha para colar. Eles não levaram nem sapatinho, nem fitinha, nem coelhinho, nem fralda descartável. Ouro, incenso e mirra. Ali estava a vida do Cristo entre nós, e depositam aos pés. E diz a Bíblia que quando termina a visita, de maneira espetacular, Deus fala: voltem agora por outro caminho, porque Herodes, ele está alucinado. Diz o texto que eles fazem essa oferta e voltam por outro caminho. E Herodes, numa atitude demoníaca, ele produz o maior infanticídio que aquela região já ouviu. Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Tudo dele foi espetacular. Aí ele cresce, vira um menino de 4 anos, 5 anos, 10 anos, e com 12 anos, os pais sobem a Jerusalém para cultuar na festa.
E quando os pais chegam lá, aquela multidão fala com o primo, fala com a prima, fala com o sobrinho, fala com o outro, e se descuidam de um garoto de 12 anos. Aonde vai parar um garoto de 12 anos hoje? Vai pegar um skate, vai pegar uma pipa. Aonde vai um garoto de 12 anos? Vai para a matinê do cinema, vai para o jogo de futebol, ou vai andar de bicicleta na rua errada. Mas ele vai para o templo e entra no meio dos rabinos, dos doutores, dos mestres, e se coloca lá no meio. Os pais procuram, voltam, depois de um dia viajando. Eu tento imaginar essa cena, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Maria, cadê o menino? Não está contigo? Não. Era costume nesse tempo, nesta época, os homens não andavam junto com as mulheres. Ia um bloco de homens conversando, assuntos de homens. Ia o outro bloco de mulheres conversando, assunto de mulheres. Mas que normal, coisa normal. Então, o bloco dos homens, José está conversando com os amigos, ele é carpinteiro. E aí, tem madeira nova? Eu preciso de uma tora grossa para fazer uma mesa, uma cama. Eu vou produzir, eu vou arranjar, eu vou cortar. E Maria fala de tecido. Eu quero comprar uns tecidos bonitos, coloridos. Anda um dia. E quando para descansar do sol, ele sai do lugar dos homens e vai até lá. Ô meu bem, cadê o menino? Ué, não está contigo lá? Não. Para a viagem, volta tudo novamente, sobe novamente para Jerusalém. Procura. Onde se procura pessoas perdidas hoje? Nos hospitais, nos pronto-socorros, nas delegacias, nos IML da vida. Nós temos que orar por essa maldição da droga, do crack. Nós temos aqui um obreiro, Tiago, não sei se ele está aqui hoje, Tiago Grativol. Contou-me que há dias atrás, na porta da sua empresa, chegou uma senhora, vindo da Zona Sul, com uma foto de uma menina, linda, moça de Zona Sul, olhando lá entre os moribundos do crack. Ele viu e foi falar com ela, cedinho: bom dia, senhora. Estou procurando minha filha, ela entrou para o crack, eu estou à procura dela. Cadê a foto dela? Ele olhou: essa aqui eu não vi por aqui ainda não, mas eu vou lhe ajudar, vou procurar com a senhora. Ele conta que foi numa boca de crack, foi em outra, linha do trem, e daqui a pouco, levanta a mãe ao lado dele, a senhora, Copacabana, Zona Sul. De repente, a mãe: ela. Ele olha para a foto e diz: a senhora está emocionada, a senhora está nervosa. Não é essa não, é ela. Aquela moça linda da foto estava transformada num zumbi, de tão destruída que estava. Cabelo desgrenhado, o corpo ferido, estava transformada num filme de terror. A mãe encontrou ela naquele local. Esse texto que, depois de procurar por toda a cidade, por todos os points, todas as lanchonetes, todas as pizzarias, talvez alguém pensou: vamos lá na igreja, vamos lá no templo. No templo é lugar de gente adulta, homem, de velhos, barbudos. Um garoto não tem barba ainda. É lugar de homens sexagenários. Nós vamos lá ver. E quando chegam no templo, os dois tremendos, já Maria talvez suando frio, se depara com um garoto de 12 anos, em pé, falando a palavra, ministrando a palavra. Meu Deus, ele está dando aula para doutores. Tudo dele era espetacular.
João Batista, ele batizou centenas e centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, milhares. Naquele dia, João, o Batista, dentro das águas do Rio Jordão, ele olha para a margem, e ele vê aquela figura esguia que vem se aproximando. O coração de João pulsa, dispara. Eu imagino que João sai da água e vai em direção a ele. Ele diz: João, eu vim me batizar. João: não, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, eu é que você batizar. Agora o Senhor entra na água, o Senhor me batiza. Não, João, é para que se cumpra. Senhor, eu sei quem tu és, o Senhor me batiza. João, é para cumprir. João obedece a palavra. João, tá bem, Senhor, mas Senhor, o certo é o contrário. Obedece, João. João então volta para a água, aonde estava, aonde esteve durante muito, muito tempo, aonde batizou multidões que iam até ele. E quando João pega aquele homem de 30 anos pelos braços e diz: eu te batizo. E quando mergulha, quando fez milhares de vezes, outras vezes tinha feito, quando ele levanta Jesus, diz o texto, que o modo espetacular é ativado. Os céus se abrem. Uma pomba sai do alto e vem descendo, e uma voz bradou naquela hora: este é o meu filho amado. Nunca isso tinha acontecido antes. Tudo era espetacular, tudo. Mas quando chega no capítulo 4, depois de uma forma espetacular, Deus muda a partitura. Deus muda a partitura. O texto diz, capítulo 4, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois de tudo ter sido espetacular, Deus o pega da seguinte maneira: Espírito, pegue-o, leve-o ao deserto e deixe-o lá 40 dias só no deserto, sem água, sem pão, sem nada. De dia o sol é abrasador, de noite o frio é atordoante. 40 dias só. Sabe quem está vendo isso? Ninguém. Se não estivesse aqui, ninguém saberia disto. Ninguém. Se não estivesse aqui, ninguém saberia disso. Então, o tentador, aproximando-se, 40 dias, ele está fragilizado. Deixa eu abrir um parênteses. Contei de manhã, se você estava aqui ouviu, me perdoe, redundância. Quando me internaram segunda-feira no hospital, tudo foi novo para mim. Mas a segunda coisa nova, eu nunca tinha passado na vida, até hoje, o que se chama jejum zero. A médica que me atendeu disse: vamos te dar uma dieta zero. Eu não sei o que é dieta zero, nem
engatei a quinta para sair correndo na hora. Na hora não caiu a ficha. Depois que me prenderam na cama, aí eu descobri que dieta zero é sem água, sem café, sem leite, sem pão, sem comida, sem nada. Nada. É dieta zero. Ou seja, nada passa por tua boca. Tua boca seca, a saliva some. Você já teve alucinação? Eu não sei se eu tive, mas eu tive uma coisa fixa, sabe sobre o quê? Biscoito creme crack. Eu via a bolachinha do creme crack entrando no quarto. Eu via. Tentei corromper pessoas lá dentro, confesso. Falei, minha filha, em nome de Jesus, eu quero só uma bolachinha só. Eu não quero duas. Você me bota uma bolachinha no bolso, uma só umazinha. Eu vou te recompensar muito bem. Eu garanto a você, eu vou ser fiel no que eu estou te dizendo. Senhor, sua dieta é zero. Eu sei, filha. Aí depois eu mudei a proposta. Tá bom, olha só. Você traz a bolacha, eu mastigo, depois eu cuspo, não engulo. Mas eu quero só sentir ela assim. Eu quero só sentir ela. Eu quebrando ela na boca. Senhor, o senhor não entendeu. Sua dieta é zero. Você está rindo? Eu vi, irmão. Eu vi a chuva de biscoito creme crack. Eu falei, meu Deus, eu tenho que comer só umzinho, pelo amor de Deus, umzinho. Eu louvo a Deus pelas faxineiras do lado do hospital, do lado onde eu fiquei internado. As moças da faxina, irmão, eu não consegui dobrar. Moça da faxina, entrava lá para tirar o lixo. Tudo bem. Qual é o seu nome? Regina. Ah, bacana, nome bonito. Legal. Você é terceirizada? Não, nós somos funcionária do próprio hospital. Pô, bom, isso, muito bom, ótimo. Está aqui há quanto tempo? Vai para 4 anos, parabéns. Sabe o que é? Vou te contar um negócio aqui. Você me consegue um biscoitinho, só um, bota no bolso, só um biscoitinho. Eu preciso comer um biscoito. Eu estou morrendo aqui nesse lugar, que eu não quero morrer sem um biscoito. Senhor, o senhor não pode, só se o médico liberar. Deixa eu falar com ele. Não fala que esse homem ele não gosta de mim. Ele vai aumentar a dose. A primeira comida que veio chama-se água de cheiro. 2 dedos de água quente, parece aquele chá de chinês. Eu olhei e não tinha nada dentro. Que isso? É a tua janta. Janta? Mas isso não é janta. Isso aí é uma agressão, uma afronta. Senhor, se não beber logo vai esfriar. 2 dedos, irmãos. Aí, eles fazem talvez uma batata e tira a água, e só era água. E eu bebi aquilo e devolvi. Até amanhã agora, próxima refeição. Eu fico pensando em Jesus 40 dias, sozinho no deserto, sem comer. Diz o texto que ele teve fome. Essa palavra teve fome, isso aí é um abrandamento, é um eufemismo, é uma coisa gentil. Ele teve muita fome, muita. Devia estar roendo meu Deus, será o quê? Muita fome. Ninguém aguenta 40 dias e 40 noites com fome, sem comer nada. Muita fome. Aproximou-se o tentador e lhe disse. Aí começa toda a tentação de Jesus. Nesta noite, eu quero que você veja nesse texto 3 assuntos, 3 textos. A primeira coisa é a seguinte: por que Deus veio tratando com Jesus de maneira espetacular até o batismo? Até o batismo foi tudo espetacular. E quando termina o batismo e ele vai para o deserto, Jesus começa a tratar de uma outra maneira. Foi essa a pergunta que eu fiz hoje ao Senhor. E o Espírito de Deus ministrou ao meu coração um rema.
batismo, Deus tratou de forma espetacular, porque aquele homem que ali estava era Deus, era o Deus entre nós, era o Emanuel, o Deus conosco. Por isso é de forma espetacular. Ele é Deus, Deus é o Deus vencedor, é o Deus poderoso. Ele é Deus, era Deus. Agora, quando ele sai do batismo, foi como que Deus dissesse: Pastor Queiroz, por favor. Foi como que Deus dissesse assim: fique pé aqui. Até aqui, eu agi a teu respeito de forma espetacular, porque eu e você somos um. Até aqui, eu te tratei como o que você é. Tu é Deus. Por isso tudo aconteceu, porque tu é Deus. Agora daqui para frente, esse tempo do deserto, agora você não vai passar aqui como Deus. Agora você vai passar como homem. Dá um passo à frente. Você vai passar como homem. Agora, não espere mais nenhuma ação minha espetacular, porque agora você é homem. Porque você vai enfrentar agora o arqui-inimigo da humanidade. Ele não fez isso, eu estou ilustrando para você. Meu filho, você não pode enfrentar o arqui-inimigo da humanidade como Deus. Porque se você enfrentar o arqui-inimigo como Deus que você é, você vai queimar etapas. Porque eu já disse que daqui a pouco, eu e você, nós vamos esmagar. Você vai enfrentá-lo como homem. Porque se você enfrentar ele como Deus, é covardia. Ele, com todo o poderio dele, não pode enfrentar você. Com todas as milícias dele, as miríades dele, ele não pode enfrentar você. Porque com o sopro da tua boca, tu o destrói para sempre. Então você vai enfrentar ele como homem. Você entende? Como homem. Obrigado, Jesus. Você vai enfrentar ele como homem. Então Jesus começa a tentação não como Deus, mas como homem. Porque como homem, ele teria que vencer o diabo nas 3 grandes tentações. Como homem. Onde Deus quer nos levar hoje? Então, aproximando-se o tentador, lhe disse: se tu és Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ora, ele está morrendo de fome, 40 dias depois. Se a moça no hospital falasse para mim: se o senhor me der 50 prata, eu lhe dou um creme crack, eu daria na hora. Na hora. Eu não falei um pacote, falei um. Eu daria na hora. Na hora. Na hora. Eu daria na hora. Eu peguei o nome de todas as nutricionistas, colegas da Roberta, ligava para lá: oi querida, tudo bem? Poxa, olha, parabéns, hein? Escuta, eu queria saber se você não conseguiria aí Senhor, o seu médico liberou? Falei: não, mas tá bom, então descansa, tá, Senhor? Falei: meu Deus, não tem como conseguir nada nesse lugar aqui. Jesus
Passa como homem. Primeira tentação: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A concupiscência da carne tinha que ser vencida. O desejo da carne tinha que ser dominado. Ele podia dizer: pai, tu entende, né, pai? Tu entendes, né, pai? Pai, tu entendes. Mas ele venceu a proposta do diabo, da concupiscência da carne, como homem e não como Deus. Venceu como homem. Segunda tentação dele: então o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo. Veja, tudo que o diabo agora está fazendo é espetacular. Pedras virando pães. O diabo agora o toma e o leva para o pináculo do templo. Como é que o diabo o transportou? Espetacular. Tudo agora com o diabo é espetacular. E ele vai vencendo todas as coisas, com uma única arma: a palavra. A palavra. Ele podia ter negociado com o diabo: Satanás, eu não vou fazer isso não, mas se você me arranjar aí uma casquinha, eu aceito. Ou se tu me arranjar aí uma fruta silvestre, já quebra o meu galho. Ou se você me arranjar aí, não sei, um gravetozinho para me mastigar aqui e ter a sensação que é comida, eu aceito. Mas não, ele disse não. Ele venceu a concupiscência da carne, a concupiscência da pessoa, da vida, da alma dele. Não, eu não vou provar que eu sou Deus para você, não. E a terceira, a concupiscência dos olhos. O diabo mostrou todos os reinos: eu vou te dar. Ele venceu tudo isso. Qual é a aplicação que eu preciso ter nesta palavra, nesta noite, para a minha vida e para a tua vida? O evangelho da prosperidade, ele deturpou o sentido de vida cristã. Ele tanto deturpou, que hoje aqui me ouvindo e me assistindo pela televisão, com toda certeza, tem um monte de pessoas aqui, que vieram em busca de respostas para o seu cotidiano. Casa, casamento, cura, ação na justiça. Vieram buscar coisas para o seu hoje, aqui e agora. A motivação que está levando milhares de pessoas às igrejas é a motivação do fast food, do aqui e agora. João diz que o primeiro milagre em Caná foi transformar água em vinhos. Mas me permita dizer uma outra coisa, com temor e tremor, nesta noite. O primeiro milagre de Jesus, me permita isso. E se você não estiver em sintonia, tu pode até escandalizar. O primeiro milagre de Jesus, na minha percepção, permita-me isso, não foi transformar água em vinhos. O primeiro milagre de Jesus foi provar para a raça humana que é possível vencer a tentação. Tem coisas que eu não esqueço. Deus me deu uma memória abençoada, eu não esqueço. Dirigi a congregação da Alvorada, lá pelos anos 70, isso tem uns 30 anos atrás. Uma querida da igreja na época teve um problema ginecológico, uma complicação séria. Oramos, a igreja clamou por ela, foi hospitalizada.
Na operação, tiraram tudo dela: útero, trompa, mioma, tudo. A querida estava completamente machucada por dentro, de enfermidade. Tiraram tudo dela, tudo. Dias na UTI, teve alta, voltou para casa. Visitei-a lá na Alvorada, enfaixada, estirada numa cama. Pastor, mas foi bom. A coisa tinha muitas raízes. Tirou tudo, graças a Deus. Bênção, bênção. Oramos, cantamos, tomei um cafezinho. Dias depois, o esposo sumiu da igreja. Congregação é fácil você pegar todo mundo pelo pé, porque você é um grupo menor. Fui atrás dele: ô varão, está indo na igreja? Não. O que aconteceu? Vamos conversar. Pastor, eu não aguentei. Não aguentou o quê? Pastor, o senhor sabe quantos dias o médico deu para minha esposa? 40 dias. E aí? Pastor, eu não aguento não, pastor. Tu não aguenta? Tua esposa está cheia de ponto, toda costurada, porque o médico disse que 40 dias ela tem que ficar em repouso absoluto e não pode te namorar. Você está falando o quê, cara? Pastor, eu não aguento não, pastor. Eu sou nortista. Me perdoe os nortistas, não tem nada a ver com você. Eu estou traduzindo o que ele falou. Eu falei: rapaz, tu me deixou agora numa situação complicada. Porque até para tratar da tua situação vai complicar agora para mim. Porque a tua esposa está cheia de ponto lá. Se ela sabe disso, o quadro dela pode até agravar. Você fica fora das atividades. Eu vou esperar ela se recuperar, sair daquela cama, voltar aos cultos para tratar contigo. Porque se, naquela época, apresentava no culto de sexta-feira. Falei: como é que eu vou fazer? Eu apresento isso, a coitadinha lá na cama lá vai morrer de tristeza. Mas o que mais me marcou foi o que ele falou: pastor, eu não aguento não, pastor. A grande verdade de Mateus 4 é que Jesus venceu o diabo, não como Jesus, Deus, mas ele venceu como homem. Ele venceu como homem. E sabe por que essa tentação? Se ele nunca tinha pecado, ele venceu para dizer para mim e para você hoje. E eu quero que você diga agora com autoridade que talvez você nunca teve. Eu falei que hoje é a noite de batalha espiritual. Você vai dizer: é possível sim eu vencer a tentação. Digite, por favor: é possível sim vencer a tentação. E com a ajuda da palavra eu vencerei. É possível. É possível. Pastor, o senhor não sabe metade da missa. Nem preciso saber. É possível. É possível. É possível. É possível. Sabe por quê? Ali tem um homem faminto há 40 dias. Ali tem um homem que podia fazer assim, ó: eu te dissipo, diabo. Mas ele não é Deus naquela hora. Naquela hora ele é só homem. Naquela hora ele é igual a mim, igual a você. Naquela hora ele é igualzinho. Naquela hora ele não tem o superpoder. Naquela hora ele não pode esmagar o diabo. Naquela hora ele está sendo acuado. Olha o que diz o texto: o diabo, amém, Deus abençoe. Vamos todo mundo, 1, 2, 3.
Não, eu dou 1, 2, 3, ela muda. Vamos, 1, 2, 3, diga: é possível. É possível. É possível. É possível. É possível. Agora, olha o que eu estou dizendo para você fazer esse link. Vamos para o texto agora, capítulo 4, a parte do diabo. Por favor, vá grifando isso, por gentileza. Então o tentador aproximando-se, versículo 5, grife isso. Então o diabo o levou. Então o diabo o levou, colocou-o sobre o pináculo. Ei, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Então o diabo aproximando-se. Então o diabo o tomou. Então o diabo levou. E o diabo o colocou sob o pináculo do templo. Tudo estava no comando do diabo. Tudo. Sobe o texto. Come on, sobe o texto. E lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos. Ele responde, versículo 8, grife por favor isso: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. Quem foi que fazia tudo isso? Quem era? O diabo. Por que o diabo fazia isso? Diga assim: porque naquela hora ele não era Deus, era o homem. Porque se ele fosse Deus, ele terminaria com o diabo. Mas naquela hora ele precisava ser homem para poder vencer o diabo. Porque se é o diabo que vence, se é Deus que vence o diabo ali, nós estaríamos fritos hoje. E agora, como é que vai ser? Mas foi o homem que venceu. E venceu usando que arma? Qual foi a arma que ele usou? Diga assim: qual arma? A palavra. Parece-me que foi Cassiane que gravou uma canção: a tua palavra escondi, guardei guardada no meu coração. A palavra. Deus falou comigo hoje, irmãos, que esta noite é uma noite de libertação. É a primeira vez que essa palavra foi ministrada ao meu coração. Ela desceu fresquinha do céu, como um mel que escorre lá do favo. Há pessoas aqui hoje que estão sendo atacadas no seu interior por tentações, por vontades, por desejos, por manias, por sentimentos. E não consegue. Eu quero parar, mas eu não consigo. Eu quero deixar, mas eu não consigo. Eu não quero fazer mais, mas eu não consigo. É uma vontade que me vem, é uma coisa maior do que eu que me leva. Jesus venceu como homem, como ser humano. Nesta noite, para não expor ninguém, mas se você veio hoje aqui, você vai dizer: essa palavra foi enviada de Deus para a minha vida. Somente você sabe qual é a tentação que te
te persegue, está te atordoando, só você sabe. Só você sabe quais são os fantasmas nesse submundo da tua alma, nessa caverna da tua vida, as coisas mais. E você acha que nunca mais vai se livrar disso, nunca mais. Não é irmã fulana ou irmão fulano que vai te resolver isso, é você. A mesma arma que Jesus usou, você vai usar ela hoje. A palavra. Diga a palavra. A palavra. A palavra. Aquele moço judeu de 30 anos, ele derrotou o diabo com a palavra. Diz o texto, versículo 11: com isto o diabo o deixou. Com isto o diabo o deixou. Com isso o quê? Ele estourou uma bomba, ele apontou uma arma, uma taser de energia? Não, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Tem gente achando que corrente de oração resolve, tem gente achando que lencinho resolve, tem gente achando que rosa resolve, que copo d'água resolve, tem gente achando que coisas resolvem. O que resolve é a palavra, 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 é a palavra. Diga assim: a palavra não tem efeito colateral. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra não tem efeito colateral. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Declara a palavra, ministra a palavra, professa a palavra, profetiza a palavra. Diga assim: eu sou tudo que a palavra diz que eu sou. Eu não sei se você está com tanta fome quanto eu. Diga: eu sou tudo que a palavra diz que eu sou. Você não é o que o demônio diz que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Você é o que a palavra diz que você é. Você é isso. A palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Nenhuma pessoa hoje pode sair daqui. Nenhuma pessoa hoje pode sair dessa porta do jeito que entrou. Ah, pastor, é uma vontade de apertar um baseado, é uma vontade de fumar um cigarro, é uma vontade, é uma vontade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, o sangue de Jesus Cristo, nos liberta de todo pecado. Eu quero orar nesta noite, mas eu não posso orar sem ler um texto que mexe comigo, que incendeia a minha alma. Romanos, coloque o texto de Romanos, por favor, na tela. Eu quero que a igreja leia esse texto. Vamos todo mundo junto? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque o que? Todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Diga assim: entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Diga assim: todavia, diga todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, diga, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Diga assim: mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, diga, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Grife, por favor, isso.
Eu quero que você observe isso. Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você tinha que dar um aleluia muito forte. Eu vou repetir, diga assim: reinarão depois da morte. Vou tirar o óculos, não sei o que é isso. Reinarão quando chegar no céu. Reinarão aonde? Onde é reinar em vida? Onde é reinar em vida? Aqui agora. Você não é capacho do diabo. Você vai decidir hoje que você não é mais carpete do diabo. O diabo, diga assim: o diabo nunca mais vai limpar as patas dele na minha vida. Lá na macumba, ele diz assim: ela é meu cavalo, ele é meu cavalo. O diabo nunca mais vai montar em você. Eu disse nunca mais, porque você, segundo a palavra, você vai viver aquilo ali. Você vai dizer: reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Você toma essa palavra para você? Diga assim: eu tomo posse dessa palavra. Diga assim: o meu Deus está me dizendo, Ele não mente, que eu vou reinar em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu me emocionei com a morte da Whitney Houston. Para mim, minha cantora preferida. Me emocionei com o guarda-costa. A voz dela mexia comigo. O laudo me fez chorar. Coca, drogas. Ela tinha tudo para ser a maior cantora do último século. Ela podia reinar em vida. Ela podia reinar em vida. Se Whitney gravasse um CD de louvores a Deus, ela seria a maior vendedora do mundo presente. Ela venderia em todas as nações, porque Deus deu a ela uma voz, uma capacidade vocal inigualável. Ela não sabia disso. E eu termino essa noite, essa palavra profética do Senhor, com Hebreus capítulo 4. Fique de pé, meu irmão, por favor. Eu quero perguntar se você está enxergando na tela o texto que está ali. Amém? Maestro Levi, Brígida, está enxergando? Todos nós então, vamos fazer essa leitura desse texto? Todo mundo, vamos? 1, 2, 3. Para. Por favor, mídia, coloque numa cor forte essa primeira expressão. Porque não temos sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas. O texto diz: antes ele foi tentado em todas as coisas. A nosso o quê? O que eu falei para vocês? Ele foi tentado como o quê? Como o quê? Como homem, mas sem pecado. Mas foi como homem. O diabo veio como homem. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o chicote do Pai. O chicote, a espada, a fim de receber o quê? Uma pedrada, um choque elétrico. Receber o quê? Grife, mude a cor. Misericórdia. E acharmos
uma doença incurável, é isso? E acharmos o quê? Graça. Para o quê? Socorro em ocasião oportuna. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite por essa palavra? Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Diga assim: nunca mais. Diga: nunca mais o diabo vai apontar os dedos para mim. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Porque, diga assim: eu tenho. Eu não sei se eu não estou ouvindo, eu estou meio surdo por causa do hospital. Diga: eu tenho um sumo sacerdote que pode compadecer das minhas fraquezas. Eu tenho alguém que pode, que é poderoso para saber o que eu sinto, o que eu passo, o que eu sofro, porque ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas, ele foi tentado. Você sabia disso? O diabo tentou dar para ele mulher, trouxe para ele pensamentos, orgias, bacanais, prazeres, lascívia. O diabo tentou em todas as coisas, mas diz a Bíblia: a nossa semelhança, mas sem pecado, e ele não cedeu, ele não pecou. Cheguemos-nos, portanto, confiadamente, a fim de recebermos o quê? Recebermos o quê? Misericórdia, e achar o quê? Graça. Graça para o quê? Socorro em ocasião oportuna. Escreva esse texto na tua agenda. Deus hoje Ele quer escrever a tua história. Ele quer te dar um tempo novo hoje. Aonde você está? Você entendeu o que Deus falou ao teu coração? No nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Você entendeu o que Deus falou ao teu coração? O diabo, ele vai ter o ponto final dele hoje. O último dia dele foi hoje. Você pode sim vencer a tentação. Você pode sim. Eu vou pedir que a esposa do Pedro Júnior, vem cá, irmã Maria, vem cá fazer essa oração. Querido Deus, nós te exaltamos, Pai, glorificamos o teu santo nome, porque tu és Deus poderoso, Senhor, e tem falado aos corações. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque pelo teu grande amor tu trouxeste essas vidas, Senhor, no teu altar, Pai, para dar vitória às tentações, Senhor. Pai amado, que essas vidas se levantem com poder e glória, Senhor, para um novo começo, Senhor, em suas vidas. Querido Deus da vitória, Senhor, que elas vençam, Senhor, as tentações em todos os sentidos nas suas vidas, Senhor. Pai amado, nós te exaltamos, Pai, glorificamos, Senhor, por este privilégio desta palavra na nossa vida, Pai, que falou aos nossos corações nesta noite, Senhor. Vem nos dar vitória, Senhor, que possamos sair esta noite daqui transformados, Senhor, que hoje comece um novo curso nas nossas vidas, Senhor, em plena comunhão contigo, vitoriosos, Senhor. Desfaz toda a investida do inimigo. Ajuda. Desfaz, Senhor, toda a tentação. Tira, seu inimigo, Senhor. Dá vitória a essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Dá vitória, Pai querido. Em nome de Jesus.